E aí, tudo bom? Aqui quem fala é o Prof. Bacon e em continuação à nossa última aula de equações, hoje a gente vai resolver exercícios aqui de equação com foco e ênfase na potenciação e radiciação. Aqui, vamos ver como que isso pode cair nas equações e durante provas. Vamos lá. O primeiro exemplo aqui é o seguinte: resolva x mais 49 igual a 64. Bom, aí aqui muita gente já vai fazer o seguinte, né? Muita gente vai pegar e falar, isso aqui é fácil. Isso aqui eu pego assim, fica x igual a raiz de 64 menos raiz de 49. Isso aqui é igual a raiz de 64 menos 49. Quer dizer que x é igual a raiz de, quanto que é 64 menos 49? 15. Quer dizer que x é igual a raiz de 15. Então aí é sucesso. Sucesso, só que não. Se fizer isso, está errado. Não é assim que funciona propriedades de raiz. Não posso simplesmente ir somando, subtraindo assim, porque senão seria raiz, seria número normal, né? Vamos com calma lá. Essas daqui, quem já tem um conhecimento maior, uma prática maior com contas, já pegou meio de cara como é que vai fazer. Raiz de 49 é uma raiz bem conhecida. Por quê? Porque 7 vezes 7 é igual a 49. A raiz de 64 também é bem conhecida. Porque 8 vezes 8 é igual a 64. Ah, mas como é que você sabe isso de cor? Com a prática e com exercício. E também a gente vai fazendo, não é tão difícil. Se a gente vê, esses números são pequenos aqui comparado com raízes. Então se a gente fizesse 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36, 7 vezes 7, 49. Opa, achei um. 8 vezes 8, 64. Opa, achei o outro. Então aí, esses números pequenos a gente consegue fazer até mesmo de cabeça as contas bem rapidinho. A gente achando essas raízes, a gente fica com uma conta fácil de fazer. X mais raiz de 49 é igual a 7, x mais 7 igual a raiz de 64 é igual a 8. Então assim a gente consegue achar qual que é o resultado da conta. A gente tem lá o 7, passa o 7. Opa, a gente tem o 7 positivo passa negativo, fica x igual a 8 menos 7, x igual a 1. É que não foi muito difícil, foi uma... Depois que a gente resolveu a potência, virou uma soma bem simples. É uma subtração bem simples de se fazer. Vamos para o próximo, que a próxima é bem interessante. Diga se as afirmativas seguintes são falsas ou verdadeiras. Como a gente sabe, a raiz de x é basicamente o seguinte, um número vezes ele mesmo, que dá o x. Uma flechinha não é igual, que dá o x. É assim que a gente encontra a raiz. Bom, é o seguinte, número par vezes número par sempre dá número par. Sempre. Número par vezes número par dá número par. E número ímpar vezes número ímpar sempre dá o quê? Dá número ímpar. Então, para a gente saber se a raiz quadrada de um número é par ou é ímpar, basta a gente ver aqui o último dígito. Se o último dígito for par, é par. Se o último dígito for ímpar, é ímpar. Então, vamos lá. Raiz de 121 é ímpar? Isso é falso ou isso é verdadeiro? Isso é verdadeiro. Raiz, eu não precisaria nem fazer a conta aqui, porque ele acaba em 1, quer dizer que o número, a raiz vai ser ímpar. Mas vamos lá. A raiz de 121 é igual a 11 vezes 11. Isso aqui é 121. Logo, isso aqui é verdadeiro, é ímpar. Raiz de 225 é par? A gente sabe que é mentira isso. Isso aqui é falso. Porque 225 acaba em 5, logo a raiz desse número só pode ser ímpar. No caso é 15. 15 vezes 15 igual a 225. Raiz de 9 é ímpar? Essa aqui é verdadeira, essa aqui é fácil. Raiz de 9 é igual a 3. Essa aqui é uma clássica. Então é isso. Sempre que tiver uma equação perguntando se a raiz de um número é par ou ímpar,
só preciso olhar o último número. O último número é par, raiz é par. O último número é ímpar, raiz é ímpar. A gente só tem que fazer essa conta mesmo se tiver a possibilidade, algumas alternativas, se tiver que não tem raiz inteira. Não tem raiz em um número inteiro. Aí a gente tem que ficar esperto e tem que fazer as contas para ver se a raiz é um número inteiro. Mas caso todas as opções só tenham para o ímpar, aí a gente só precisa olhar o último dígito. Bom, aqui nesse slide a gente tem outro exemplo aqui de raiz. Está perguntando assim: calcule se raiz de 729 é um número ímpar. Acontece o seguinte: a gente já sabe que é ímpar, porque acaba em 9. Então aqui, numa hora da prova, está com pressa, a gente não precisa ir fazendo um monte de conta. A gente pode deixar, já marca e vai para frente, e daí se depois sobrar um tempo no final, volta para conferir por desencargo de consciência. Mas a princípio a gente já sabe que é ímpar, não precisaria calcular. Mas o objetivo dessa aula aqui é ensinar também a calcular. Vamos fazer isso aqui. Bom, quanto que é a raiz de 629? Não sei. Mas eu sei o seguinte, que 30 vezes 30 é igual a 900. Ah, mas como você sabe isso? De tanto fazer conta, fazer exercício, a gente acaba pegando umas manhas. Alguns números mais básicos a gente sabe de cor. Então eu sei que a raiz disso aqui é menor que 30. Vamos tentar com 25 aqui para ver quanto que dá. 25 vezes 25. Isso aqui dá 625. Então eu sei que é maior que é maior que 25 e menor que 30. Então é o seguinte, como a gente já sabe que é ímpar, a gente não saberia nada da prova, né? Então vamos fazer o seguinte, entre 25 e 30 a gente tem 26, 27, 28 e 29. 26 está muito perto de 25, talvez não seja. E, assim como 29 está muito perto do 900 aqui. Então talvez não seja, sobra o 27 e 28. Vou testar com 27. 27 vezes 27. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 2, 14, com mais 4, 8. Sobra um aqui. Vamos lá, 0. 2 vezes 7, 14. Sobra um aqui. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então a gente tem a seguinte. Essa daqui 9 mais 0, 9. 8 mais 4, 12. Sobe 1. 1 mais 1 mais 5, 7. Então a resposta disso aqui é que é verdadeiro, é ímpar. E a raiz de 729 é igual a 27. Vamos para o próximo exercício. Vamos lá. Considerando a expressão a igual a essa gororoba aqui, 7 mais x sobre y, tudo isso elevado a x sobre y. E a gente já fica emocionado, já quer desistir, já quer pular a conta, mas aqui ele está falando, sendo x igual a 2, y igual a 1, encontra o valor de a. Poxa, se eu tenho o valor de x e de y, então eu parei de ter uma equação com letras e passei a ter uma equação com números. Vamos ver o que é isso aqui. Tenho que a é igual a 7 mais x sobre y. X é igual a 2, y é igual a 1. Tudo isso elevado a x sobre y. X é igual a 2, y é igual a 1. Poxa, isso aqui tudo virou o seguinte. 7 mais 2 ao quadrado. Oh, que coisa, 7 mais 2 é 9. 9 ao quadrado. A é igual a 81. Isso é para quê? Para a gente não ter medo. A gente viu um monte de número elevado a não sei o que, e a gente já fica em choque. E se a gente simplesmente substituísse, a gente chegaria numa conta bem facinha de se fazer. 7 mais 2 é fácil de fazer, e 9 vezes 9 dá para fazer também. Então é isso. A lição dessa pergunta é para a gente não ficar em choque, não ficar achando já que não sabe antes de tentar fazer. Primeiro a gente tenta, porque às vezes só substituindo a gente já vai conseguir fazer tudo. Vamos aqui por uma outra. A pergunta não é repetida, ela tem uma diferença. Vamos lá ver. De novo a gente faz a equação a igual a 7 mais x sobre y, x é 2, y é 1, dividido por, elevado a y, dividido por x. Ah, então aqui está ao contrário, quer dizer que isso aqui é igual a 1 dividido por 2. Ih, aí ferrou. Já não sei fazer potência direito nem com 2, com 3. Como é que eu vou fazer com meio? Não sei o que. O que acontece?
quando a gente tem alguma coisa... Essa propriedade é mais complexa um pouquinho, mas em resumo, que é o que é possível de cair em prova mais comum aí, pra gente que tá, de repente, aí no ensino médio, no vestibular mais pesado, talvez caia coisa mais pesada que isso, mas um concurso aí, nível fundamental, médio, até mesmo em nível superior, tem concurso que pega coisa mais básica que isso, não chega a ser mais complexo. Mas é o resumo. X elevado a 1 meio é a mesma coisa que raiz quadrada de x. E, por exemplo, se eu tivesse x elevado a 1 sobre 5, seria a raiz quinta de x. É basicamente isso que a gente precisa saber para resolver aqui essa pergunta que a gente está tendo. Quer dizer que isso tudo aqui é a raiz quadrada, basicamente? É, basicamente. Então a gente tem que... Isso tudo aqui é a raiz quadrada de 7 mais 2. Quanto que é 7 mais 2? É 9. Raiz quadrada de 9. A igual a 3. Então essa aí foi um pouquinho mais longe. Mas se a gente soubesse essa propriedadezinha, a gente conseguiria resolver com facilidade essa conta. Vamos para mais um exemplo. Eu tenho aqui, nossa, meu Deus, isso aqui já começa a lacrimejar. Tem raiz, potência, fração, tudo que as pessoas menos gostam tem tudo junto nessa equação aqui. Tem fração, tem potência e tem raiz. Mas se a gente fizer com calma, a gente vai ver que essa aqui é bem simplesinha de fazer até. Bom, eu tenho raiz dos dois lados. Quer dizer que eu posso fazer simplesmente o seguinte: cortar a raiz. Se eu tenho ela dos dois lados, fazendo sobre todos os itens de tudo, eu posso simplesmente cortá-la. Então a nossa conta já vai ficar mais simples um pouco. Vai ficar assim: y ao cubo sobre x ao cubo igual a y ao quadrado dividido por x ao cubo. Daí você pensar, isso aqui é fácil, tá tudo ao cubo, vou botar no parênteses e levar. Calma, a gente tem que pensar. Nesse caso, o mais fácil não é fazer tudo isso aqui elevado ao cubo. O mais fácil não é fazer isso. O que é o mais fácil? O mais fácil é a gente separar o x do y. Tudo que é x de um lado, tudo que é y do outro. Bom, esse y está aqui em cima, já vou deixar ele aqui. Então esse y aqui, que está multiplicando, eu vou passar dividindo para o outro lado. E no caso, como aqui desse lado vão ficar os y, eu vou passar esse x que está aqui para o outro lado. Aqui ele está dividindo, para lá ele passa multiplicando. A nossa conta então vai ficar assim: y ao cubo, esse y ao quadrado aqui que estava multiplicando passa dividindo, y ao quadrado. É igual a esse x ao cubo aqui, que estava dividindo, vai passar multiplicando para o outro lado, dividido por x ao cubo. Opa, já ficou um pouco mais fácil. Se a gente lembrar, é o seguinte: x ao cubo dividido por ele mesmo. Quanto que vale isso aqui? Vale 1. Número dividido por ele mesmo vale 1. Isso mesmo. E agora a gente tem aqui y ao cubo dividido por y ao quadrado. Se a gente for esticar isso vira o seguinte: y ao cubo é isso aqui. 3 vezes y, y ao quadrado é y. É isso aqui. 2 vezes y. Bom, é fácil aqui. Eu corto, sobra só o y. Quer dizer que tudo isso aqui é igual a y. E tudo isso aqui é igual a 1. Quer dizer que no final a gente tem que y igual a 1. Parece muita coisa escrita aqui, mas como a gente vai pegando facilidade, a gente faz isso só na cabeça, a gente já consegue fazer isso. E você vê que uma conta que parece monstruosa aqui, com alguns passos bem simples, a gente consegue resolvê-la. Às vezes nem usando a propriedade. Eu poderia usar aqui a propriedade y elevado a 3 dividido por y elevado a 2 é igual a y elevado a 3 menos 2. Eu poderia usar aquela propriedade. Mas aqui os números eram pequenininhos, resolvi fazer desse jeito, porque mesmo que você esquecer a propriedade, ainda dá para resolver muitas questões assim, fazendo mais na força bruta, vamos dizer. Aqui tem outro, e aqui ferrou. Aqui tem raiz, e tem um parênteses em potência, e tem um parênteses em outra potência, e daí o x também está em potência, e me ferrei. Não sei fazer, vou pular a questão.
calma. Se a gente não tiver desespero, a gente consegue resolver isso aqui com uma certa facilidade. Bom, se a gente olhar aqui, a gente tem raiz quadrada de 4 elevado ao quadrado. Bom, se eu tenho uma raiz quadrada elevada ao quadrado, é a mesma coisa que eu... Esse cara aqui, isso aqui fica igual a 4. A gente pode também pensar da seguinte forma. Raiz de 4 é igual a 2. Daí depois eu levo ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 4. Quer dizer que a gente chegou aqui no mesmo resultado. Agora a gente tem o seguinte. X ao quadrado igual a 4 ao cubo. Ah, já sei. Eu ponho a raiz desse lado, corto e corto aqui e resolvo. Não, aí vai estar errado. Por que que vai estar errado? Porque o 4 está ao cubo. E o x está ao quadrado. Se você fizer isso simplesmente, você vai estar tirando um cubo com um quadrado e aí não dá. Tem que ser a mesma coisa. Raiz cúbica para tirar cubo, raiz quadrada para tirar quadrado. Mas essa conta aqui, ela é meio fácil. A gente consegue fazer 4 vezes 4 igual a 16. Porque aqui 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. Aí 16 vezes 4 igual a 64. X ao quadrado igual a 64. Agora sim eu coloco raízes dos dois lados aqui. Bom, raiz quadrada x quadrado é igual a x. E quanto que é a raiz de 64? A gente já fez um exercício aí para trás. Raiz de 64 é igual a 8. Vocês veem que as raízes nos exercícios assim, principalmente concurso e provas do tipo, elas sempre acabam se repetindo, geralmente os mesmos números. Raiz de 4, de 16, de 25, de 121. Então, vamos fazendo bastante exercício, acompanhando bastante videoaula, que essa prática vai fazer a gente conseguir resolver de cabeça qual é a raiz quadrada de 64. Senão a gente vai fazendo multiplicação. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. Aí a gente ia chegar no 8, que vezes 8 é 64. A gente ia achar a raiz e gastar um pouquinho mais de tempo, mas ia resolver certo também. Aqui eu tenho uma outra pergunta, uma outra questão aqui para a gente fazer. Essa é a última questão do vídeo de hoje. Tem um certo número t, que é igual a tudo isso que está aqui, é igual a isso aqui tudo, e o meu resultado que eu quero não é t, eu quero t ao quadrado. E aí começa a bater o desespero, que tem uma fração elevada ao quadrado, eu não sei o que fazer. Daí tem uma raiz de uma fração e agora eu me ferrei. Nisso aqui, se a gente usar duas propriedades que a gente aprendeu, a gente consegue resolver meio fácil. Ó. Tem que ter igual a... Lembra que eu falei que se está tudo ao quadrado eu posso fazer as partes ao quadrado? Posso. Então t igual a 1 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Só que a gente sabe fazer, né? Mais raiz de 4 nonos eu não sei quanto que é. Não tenho a menor ideia quanto que é a raiz de 4 nonos. Mas é o seguinte, eu posso fazer isso aqui. Raiz de 4, que eu sei, dividido por raiz de 9, que eu também sei. Pareceu mais simples agora, não pareceu? Sim. 1 ao quadrado é igual a 1. 2 ao quadrado é igual a 4. Quer dizer que é 1/4 mais. Raiz de 4 é 2. Raiz de 9 é 3. 1/4 mais 2/3. Eu não vou me alongar muito aqui no tema de MMC para a gente somar essas duas frações. Mas vamos lá, a gente precisa aqui fazer deixar as duas frações na mesma base. Como é que a gente faz? A gente multiplica as duas bases. 4 vezes 3 é igual a 12. Quer dizer que vai ficar tudo sobre 12. E a gente faz um movimento reverso. 12 dividido por 4 dá 3. Vezes 1, 3. 3. O símbolo que está aqui é o mais. Mais. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Quer dizer que t é igual a 3 mais 8, 11 sobre 12. Ah, tá ok, tá ok. E agora eu preciso de t ao quadrado. Quanto que é t ao quadrado? T ao quadrado é igual a tudo isso aqui elevado ao quadrado. Bom, eu não sei quanto que é 11 sobre 12 elevado ao quadrado. Mas eu posso fazer o seguinte. 11 ao quadrado sobre 12 ao quadrado. 11 ao quadrado eu sei quanto que é. 11 vezes 11
Vou fazer aqui 11 vezes 11 igual a 121. Então, beleza. T ao quadrado igual a 121. Embaixo é quanto? 12 vezes 12 igual a 144. Então, é 121 vezes 144. Ah, mas eu não sei quanto que é essa aqui na divisão, muito complicado. Calma, as alternativas tinha lá essa opção. Aqui eu não coloquei as alternativas para economizar espaço. Mas nas alternativas tinha essa opção. E geralmente vai ter, senão pode deixar na forma aqui de fração, que é para ser aceito. Então a gente conseguiu aqui achar o valor do t ao quadrado, que a gente estava desesperado, achando que nunca ia encontrar, fazendo algumas propriedadezinhas simples, que é basicamente a questão de tirar o quadrado que está no parênteses para ser individualmente, a raiz que está em tudo, fazer a raiz em cada termo de forma separada, e assim com alguns macetes, truques, propriedades, a gente consegue resolver algumas contas que pareciam muito difíceis, a gente consegue resolver com uma facilidade um pouco maior. Bom, por hoje é isso, vamos fazendo aí exercício para fixar o conteúdo na nossa cabeça. Deixa aqui nos comentários alguma dúvida que ficou, alguma coisa que você acha que eu poderia explicar melhor, para eu dar uma olhada aqui e ver como que eu posso fazer no próximo vídeo. E acompanha lá no Instagram, que eu aviso sempre que tem vídeo aqui. É isso e obrigado.